E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, conosco tudo ótimo. Espero que vocês tenham tido uma boa semana, né? Nesse tempo que a gente está em casa, aproveitando aí para dar uma estudada. Mas vamos dar uma pausa agora na Netflix, né? E vamos lá para o nosso conteúdo online. E aí galera da 20ADM02, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, conosco tudo ótimo, eu espero que com vocês também. Então, antes de você dar play nesse nosso conteúdo online de hoje, eu preciso que você dê uma lida no seu material, faça uma revisão aí dentro do nosso conteúdo de aprendiz, certo? Então, caso você já tenha feito isso, vamos dar uma olhada lá na página 141 aí do nosso conteúdo online, conteúdo de ética e segurança digital, tá? Previsão do nosso conteúdo online de hoje está trabalhando com antivírus, né? Nosso conteúdo passado a gente trabalhou aí com a parte de vírus, vimos aí vários tipos de vírus, né? Que a gente já tinha dado uma estudada aí em cima. E hoje a gente vai estar trabalhando aí com a parte de antivírus, ok? Então, bora lá. O resumo do nosso conteúdo de hoje é trabalhando com antivírus, como funciona, qual o melhor e outras formas de proteção, certo? Antes de a gente começar aqui, vocês sabem me dizer o que é um antivírus? Já ouviram falar nisso? Para que ele serve? Não? Então, os antivírus aqui eu vou ter vários modelos, né? Como aqui ó, vocês estão vendo aí, tem aqui a VG, a Avast, Node, o Avira, o McAfee. Vocês utilizam algum desses antivírus que está sendo listado aqui? Utilizam tanto no celular quanto no computador? Não? Então, vamos ver para que serve aí o antivírus. O antivírus ele vai ter umas funções básicas, como por exemplo, eliminar programas maliciosos, que a gente viu no conteúdo passado, né, são os vírus. Avisa quando algum deles tem sido baixado aí no seu computador. Por exemplo, como a gente deu o exemplo no conteúdo passado, que se você está baixando alguma coisa, o próprio antivírus ele vai estar identificando isso e vai estar protegendo você, dizendo, ó, esse arquivo aí tem algo suspeito, né? Ou então ele tem um vírus, ou então é um vírus aí, isso que você está baixando, tá? Ele vai cancelar o download, ou também a transferência de arquivo ele também vai parar na hora que ele identificar. Alguns antivírus, eles mesmos já eliminam na hora o arquivo, você perde o arquivo na hora, mas mantém o seu computador protegido. E por último, ele coloca aí, ó, avaliar o seu PC em busca de possíveis ameaças. Ele também faz isso, certo? Então, o antivírus ele é uma peça importantíssima aí, não só para o seu computador, como também para o celular, tá? Ele vai estar sempre protegendo a sua máquina de ameaças externas aí, sendo elas desses arquivos que vocês estão baixando ou recebendo de outra pessoa, ou também de transferência de arquivos através de pendrive, CD, DVD, entre outros aí dispositivos de armazenamento, certo? Como é que ele funciona? Aqui eu tenho um exemplo do antivírus da Microsoft, tá? Que é o Security Essentials. Ele vai estar sendo aí um modelo extremamente usual no nosso dia a dia, tá? Inclusive no nosso laboratório nós utilizamos ele. Ele é super completo e ele oferece aí tudo que a gente precisa para estar mantendo o computador protegido, certo? Aqui na primeira parte dele ele vai estar dividido em algumas categorias e também a maioria dos antivírus vão ser basicamente da mesma forma, tá? Ele vai ter aí a página inicial, onde ele vai estar mostrando a proteção em tempo real, né? Ele está mostrando aqui que ela está ativada, as definições aí de vírus e spyware. Spyware a gente viu no nosso conteúdo passado, quem lembra o que é? Exatamente, é o programa espião, né? É um tipo de vírus aí, um dos mais perigosos que a gente tem nas nossas máquinas. E eles estão todas com as definições, ó, atualizadas, certo? Aqui na lateral ele vai ter as opções de verificação, de fazer uma varredura no seu computador. Ele tem aí o modo rápido, onde ele passa apenas por cima aí dos arquivos, ele vai apenas nos arquivos mais importantes do seu computador. Tem a verificação completa, onde ele pega todos os arquivos da sua máquina, independente qual é o tipo de arquivo. E tem aí a personalizar, onde você consegue configurar aí o horário e as pastas em que você quer que ele escaneie, certo?
E também tem o verificar agora, como ele mostra aí na lateral, onde ele já começa a estar fazendo a verificação de acordo com a opção que está aqui marcada, tá? No caso, ela está marcada aqui na rápida, então se você clicar aqui em verificar agora, ele vai fazer uma verificação rápida. Se tivesse marcado na completa, do mesmo jeito, ok? E só dando destaque ao que eu falei. A segunda opção aí vai ser o atualizar. O atualizar é sempre importante estar com ele ativo, certo? Sempre está importante mantendo aí o seu antivírus atualizado, porque todos os dias surgem novos vírus. Então, se o seu antivírus está desatualizado, com certeza ele vai estar vulnerável aí aos outros vírus que surgem no mercado, certo? Tem alguns vírus que são bem fortes e eles são capazes até mesmo de fazer com que o seu antivírus não funcione mais ou então não tenha poder sobre ele, tá? A gente já viu aí alguns antivírus, melhor, alguns vírus aí que conseguem fazer esse tipo de coisa no nosso conteúdo passado, certo? E acaba sendo a formatação o único meio aí, né, para que eu consiga eliminar essa quantidade de vírus, ou então esse vírus que está danificando a minha máquina e o antivírus não consegue bloquear ele de jeito nenhum, ok? Então é sempre importante manter o seu antivírus atualizado sempre, certo? Aqui em cima ele vai estar mostrando aí a informação se o antivírus está atualizado ou não, tá? No caso aqui, ele está mostrando aí a imagem que o status de definições de vírus e spyware está atualizado. Ele vai ter aí a data em que essa definição foi criada, qual a versão aí de vírus e spyware também que o seu antivírus está trabalhando aí no seu computador. Aqui é um exemplo aí de quando o antivírus ele não está aí com as opções protegidas no 100%, vamos dizer assim, né? Ele diz ali em cima, status do computador potencialmente desprotegido. Quando ele aparece assim em amarelo, quer dizer que ele está desatualizado, tá? No Security Essentials, é necessário que você mantenha ele sempre atualizado, ou então aqui ele não está localizando a conexão com a internet, certo? Então, ele mostra aqui, definições de vírus atualizadas, ok. Só que aqui ele já dá o aviso, já faz um tempo que você não executa o exame no computador. Isso pode colocar o seu computador em risco, certo? Então é interessante manter sempre atualizado aí essas verificações também na sua máquina, tá? Se você não faz a verificação como eu mostrei aqui no início, ele já começa a emitir esse aviso de que ou você está desconectado ou você está desatualizado aí, tanto no seu antivírus, como está desatualizado aí nas quantidades de vezes que você faz o seu scan na busca aí na sua máquina, tá? O ideal é que você faça pelo menos uma vez por semana, certo? Você pode fazer todo dia? Pode, mas não tem necessidade. A não ser que você realmente lide todo dia com sites, com arquivos que sejam realmente perigosos, mas isso nunca vai acontecer, certo? É extremamente raro. Então, o ideal é que você faça pelo menos uma vez na semana a verificação aí na sua máquina para ver se tem alguma ameaça no seu computador. Exemplo aí de vírus em que acaba danificando aí a máquina, né? Aqui ele mostra que foi um Trojan, né? Foi através aí de um download, tá? O nível de alerta dele aqui é alto, ele coloca aí severo, a gente pode utilizar isso como alto, ele está num patamar elevado. O status deles é ativo e aqui a recomendação, que é feita aí para esse tipo de vírus, nesse caso aqui, certo? Para esse daqui o antivírus está recomendando em remover, tá? Só que nem sempre ele vai ter essa opção do remover. O antivírus ele sempre vai estar fornecendo para vocês aí duas opções, às vezes até mais. Mas nesse caso aqui ele vai estar fornecendo ou remover o vírus ou deixar ele na quarentena. O que é a quarentena? Ele vai ficar 40 dias no meu computador? Não, não é assim que funciona. A quarentena aqui na máquina ele vai manter o vírus no seu computador, só que ele vai ficar desativado, certo? O antivírus não consegue excluir ele, ok, mas ele vai manter ele lá, só que sem nenhuma função, certo?
Então ele vai ficar o tempo todo lá na sua máquina, vai ficar em stand-by, vai ficar congelado, certo? E não vai ser possível você ter acesso àquele arquivo. O próprio antivírus, junto com o Windows, ele vai ocultar aquele arquivo e não vai deixar você encontrar, para caso você queira clicar nele 2 vezes, né, e executar o vírus novamente. Aqui no caso, nesse histórico, onde ele vem mostrando aí todos os vírus que já entraram aqui na máquina, todos os níveis de alerta desses vírus, né, todos eles têm um nível alto, todos aqui ó, foram da mesma data, no mesmo horário. Imagina aí a quantidade de vírus dessa entrando o tempo todo no seu computador. E aqui o status dele, ó, de todos aí eles foram removidos, certo? Aqui a lista ainda tem mais alguns para baixo, tá? Então com certeza estava ou acessando algum site indevido, baixando aí algum arquivo também que não deveria, ou foi quando colocou aí um pendrive, um CD, um DVD na máquina e o antivírus ele acabou detectando aí que ele estava infectado, certo? Então ele coloca aí, ó, todos o histórico aí, né, de vírus que acabou entrando na máquina naquele momento, certo? E o que ele fez aí com esses vírus que entraram, ok? E todo ano sai uma lista aí dos melhores antivírus do mercado. Qual é o melhor, professor? Qual é o que eu posso utilizar no meu computador? Aqui nessa lista a gente vai ter aí os antivírus que foram os melhores aí do ano passado. Todo final de ano é feita essa lista, ela é renovada, tá? E os melhores antivírus gratuitos, também tem um dos pagos, mas os gratuitos do ano passado foram esses daqui. A gente tem aí o Bitdefender, o Avira, Avast, AVG e o Kaspersky. Vocês utilizam algum antivírus desse que está aqui na lista? O Avira, o Avast, né, são os mais comuns. O Bitdefender, ele é muito bom também. O Avira, o Avast, eles conseguem. O Avast é o mais comum de todos. Normalmente, 90% das pessoas utilizam o Avast. Esses dois últimos aqui, eu, como opinião pessoal, não recomendo que utilizem. Por quê? Porque o AVG ele é um dos piores antivírus que tem no mercado, certo? Ele não vai proteger a sua máquina, ele vai estar sempre criando falsos positivos. O que é um falso positivo? Às vezes tem algum arquivo no seu computador em que ele faz pequenas alterações no Windows e que o AVG já considera ele como um antivírus, ou como um vírus. Então ele vai estar excluindo esse arquivo sem ele ser realmente um vírus. Como é que os computadores eles definem o que é um vírus e o que não é? Normalmente os vírus eles fazem alterações na sua máquina. Então eles utilizam permissões de administrador se passando por você para fazer uma alteração em algo errado da sua máquina. Só que tem outros programas que eles também fazem alterações, apesar deles não serem vírus. Então o AVG ele tem um sério problema em estar detectando o que é e o que não é vírus, só por ele ter essa capacidade de fazer alterações aí, né, no seu computador. Então eu não recomendo, se você utiliza o AVG no seu celular, no seu computador, não utilize, tá? Eu prefiro que vocês utilizem o Avast, que ele é o mais comum, apesar dele ser um pouco mais pesado, mas compensa aí você ter um pouco mais de lentidão na sua máquina e estar protegido do que não ter proteção nenhuma, né? E ter os seus arquivos roubados, ou então outra pessoa ter acesso ou infectados. E o Kaspersky, ele está aqui como gratuito, mas na verdade ele não é. Ele é gratuito para teste. Você vai utilizar ele gratuito durante 30 dias. Depois de 30 dias, ele vai pedir para você estar comprando aí realmente a chave e estar utilizando ele por mais tempo, certo? Porque eles vendem um númerozinho chamado serial. Ele faz com que esse antivírus ou esse programa ele se torne original e você tem que ficar pagando aí todo mês para poder estar utilizando. Então eu não recomendo que vocês utilizem o Kaspersky. Ele é muito bom, mas ele não é gratuito, certo? Apesar dele estar aqui na lista. Ele é gratuito para testar. Então você vai passar 30 dias com ele e depois eles vão ficar cobrando um valor X para você estar pagando e continuar utilizando ele, certo? Então utilizem esse daqui, o Avast, ele é totalmente gratuito, ele não vai pedir para você pagar nada. Ou o Bitdefender.
Outra forma de proteção que a gente vai ter aí vai ser o nosso firewall. O que é o firewall? O firewall ele vai ser uma barreira onde ele vai estar protegendo aí tudo que vem aqui ó, da internet. Normalmente a gente sempre utiliza o símbolo aqui do planeta como representação para a internet, porque eu posso ter um arquivo vindo de qualquer parte do planeta para o meu computador, certo? E como vocês baixam muitos arquivos ou acessam muitos sites, sempre vai estar aí vindo de outra fonte externa e você não tem como saber de que parte do mundo está vindo isso, certo? Então o firewall ele é um recurso aí da minha própria máquina, do meu próprio Windows, para estar protegendo aí o meu computador ó, dos arquivos externos. Alguns arquivos realmente são permitidos, então ele faz a verificação e deixa o arquivo, ó, como ele está mostrando aqui na setinha, entrar na minha máquina. No caso, são os sites aí que a gente acessa, ou então acesso remoto aí de outra pessoa para estar configurando o seu computador. Ele permite fazer isso. Mas quando ele detecta aqui que tem alguém, sei lá, o cara está na Coreia, acordou 9 horas da manhã e ele não tem o que fazer, ele, já que eu não tenho o que fazer, eu vou hackear outra pessoa. Então o firewall ele vai estar protegendo você desse tipo de pessoa, certo? Na hora que ele tentar acessar aqui o seu computador, o firewall ele vai estar bloqueando o acesso, porque ele vai identificar aí que tem alguém querendo acessar a sua máquina e ela não tem permissão, tá? Como ela não tem permissão, ele vai estar fazendo isso daqui, ó. Vai estar bloqueando, ó, como mostra aí nas setas, o acesso ao seu computador. O firewall ele não é um antivírus, tá? Ele é um recurso do Windows de proteção caso alguém tente acessar a sua máquina, certo? De um modo remoto, ok? Aqui eu tenho um exemplo ó, de um firewall, né? O que a gente encontra aqui na imagem? Eu tenho aqui um motoboy, ele está disfarçado aí de vendedor de pizza, né? De entregador de pizza. E a única coisa que está protegendo aqui o segurança é o quê? Exatamente, esse vidro aqui, ó. Então aqui eu tenho um exemplo de um vírus, né? Ele está disfarçado aí de entregador de pizza, um vírus, como a gente está vendo. E aqui eu tenho o meu computador, que seria o segurança no caso. E a única coisa que separa aí o nosso computador do vírus é isso daqui, ó. Essa parede, esse vidro, que ele vai ser considerado aí o nosso firewall, certo? Então o firewall ele vai estar fazendo isso, vai estar impedindo o acesso ó, desses arquivos maliciosos ou de algum tipo de ataque hacker à sua máquina, tá? Então ele vai estar protegendo o seu computador desse tipo de invasão. A única coisa que está protegendo aqui, ó, o vigia, né, é o vidro, para que o vírus não acabe entrando aí na máquina, ok? E qual equipamento a gente utiliza para isso? No caso aqui nessa imagem é bem simples, eu tenho aqui um modelo de internet, ele coloca aí como se fosse uma nuvem, né? Como eu falei, pode ser também o símbolo de um planeta. Ele vai estar recebendo aí o sinal do seu provedor de internet, vai ser jogado aí, ó, para as suas máquinas em casa, os seus computadores, os seus celulares, notebook, televisão, todos os aparelhos aí que você utiliza através de internet. O fornecedor aí da sua internet, ele vai estar jogando o sinal aí diretamente para o seu roteador e ele vai estar espalhando aí para a sua casa inteira o sinal de internet, certo? Então, normalmente, quando a gente está utilizando o sinal de internet, ele passa aí por essa verificação e depois é que ele é distribuído para a nossa casa. Como ele mostra aí, ou no caso, o seu provedor de internet, né, a pessoa que ele fornece, o firewall ele vai estar trabalhando justamente ali. Aqui eu tenho um exemplo ó, do firewall do Windows, tá? Onde ele mostra aí que ele vai estar protegendo redes de casa ou do trabalho, no caso particular, e redes públicas, certo? Qual a diferença desses dois? Aqui, rede de casa ou do trabalho é o computador que você utiliza em casa mesmo, certo? A rede que está conectada à sua máquina. E aqui, redes públicas é quando você acessa uma internet que não é da sua casa, tá? Ou um site em que você não está acostumado a utilizar, tá? Ele diz aqui, ó, redes em locais públicos como aeroportos ou café.
E aqui na parte de cima ele diz redes em casa ou no trabalho em que você conhece e confia nas pessoas e dispositivos de rede. Sempre evitem estar utilizando aí essas redes públicas, tá? Normalmente a gente encontra elas em praça de alimentação, ou então em clínica, ou hospital, ou então no seu próprio local onde você está se deslocando ao seu trabalho, à sua casa. Tem alguns pontos na rua. Aqui em Natal a gente não tem isso, mas em outros estados, por exemplo, nas paradas de ônibus, já tem o Wi-Fi disponível, certo? Então, evitem estar utilizando esse tipo de rede gratuito. Por quê? Porque como ele é um sinal aberto, qualquer pessoa que tem um conhecimento a mais informática consegue hackear todos os dispositivos que estão conectados a ele, certo? Então, se de repente alguém consegue acessar o seu computador ou o seu celular, ele vai estar tendo acesso às suas fotos, às suas conversas, aos seus vídeos, a tudo, certo? Só porque você está utilizando uma rede pública, tá? Então, prefira sempre estar utilizando os seus dados móveis do que o Wi-Fi gratuito, a não ser que você realmente confie naquela empresa ou naquele local em que você está. Se é no seu trabalho ou é em casa, não tem problema. Agora, se você está no Midway, está numa praça de alimentação, está em outro shopping e você não quer gastar o seu 3G, o seu 4G, quer utilizar o Wi-Fi de lá, eles vão pedir, se vocês prestarem atenção, antes de se conectar ao Wi-Fi, para você preencher um cadastro com seu nome, seu telefone, seu CPF. Eles chegam a pedir o CPF só para poder fazer com que você possa utilizar o Wi-Fi de lá. Não faça isso de jeito nenhum, não forneça os seus dados gratuitamente a ninguém, a nenhuma rede, e principalmente não utilizem as redes abertas, tá? Porque vai estar sendo altamente vulnerável para o seu dispositivo, que outra pessoa pode acessar aí com bastante facilidade, caso ela tenha bastante conhecimento em informática. E isso não é difícil de fazer, certo? E aqui a gente tem um exemplo aí de internet no ambiente profissional, né? Por exemplo, você está no seu local de trabalho, tá? E lá vai ter algumas diretrizes aí do que você pode e do que você não pode fazer no seu computador. O que a gente consegue enxergar aqui nessa imagem? O que está acontecendo aqui? Exatamente, né? Tem um camarada trabalhando sozinho aqui, né? A gente consegue ver aí que foi todo mundo embora já praticamente, ou ele chegou muito cedo. E ele, em vez de estar fazendo o trabalho, apesar de ele estar com duas telas, ele está acessando aí um site indevido, né? Então, se vocês prestarem atenção também nisso, aqui eu tenho, ó, duas janelas, né? E alguém que está aqui, ó, no prédio de frente ao dele conseguiu aí tirar essa foto. O que esse camarada que tirou a foto aí desse outro camarada, onde ele não está trabalhando, pode fazer? Exatamente, pode cometer aí chantagem, né? Já que ele tem aqui uma imagem que prova que ele não está trabalhando de jeito nenhum, né? Tá aí com outra tela, pode ser até mesmo do trabalho, mas aqui, ó, em vez de ele estar trabalhando, ele está utilizando aí a internet e o computador da empresa para outras coisas, tá? Então, aqui ele está acessando aí sites indevidos em horário de trabalho, que pode estar comprometendo não só a máquina, mas também o emprego dele, certo? Porque se de repente acontece de pegar um vírus aqui nesse computador, normalmente os computadores aí das empresas, eles trabalham em rede. O que significa isso? Quer dizer que se pegar um vírus aqui nesse computador, todos os outros computadores aqui do local também vão estar infectados, certo? Então, evite estar utilizando o acesso a site indevido se você tiver no seu ambiente de trabalho, tá? Até mesmo para não comprometer o seu emprego. E aqui a gente tem outro modelo também, ó, onde acontece aí através de um programa ao vivo, né? Vamos supor aqui que seria o Jornal Nacional, né? Vocês conseguem ver aqui, ó, onde ele está mostrando, tá ao vivo, né? O repórter está dando aqui a notícia, e aqui, ó, lá naquele pessoal que fica na redação, ele está acessando aí também um site indevido, e quando ele se dá conta, ele altera aqui a tela, ó, só que aí já é tarde, né? Porque todo mundo que estava assistindo naquela hora o programa ao vivo viu aqui na parte, ó, da redação em que ele não estava trabalhando, né? Ele estava acessando aí um site
totalmente fora dos padrões aí da empresa, certo? Então, o que pode ter acontecido com ele e com esse camarada anterior? Exatamente, né? Eles perderam aí com certeza o emprego, pode ter levado ao processo e também comprometido aí as máquinas da empresa. Só fazendo uma breve revisão aí do que nós trabalhamos hoje, vimos aí o que é um antivírus, como é que ele funciona, qual o melhor e outras formas aí de proteção. As meninas do CRA, elas vão estar enviando esse conteúdo aqui online para vocês, esse exercício, tá? Onde vocês vão pesquisar e fazer uma lista dos melhores antivírus para celular, certo? Então, vocês vão listar aqui os melhores antivírus aí para celular, certo? A gente viu aí para computador. Então, eu quero que vocês façam os melhores antivírus para celular. E caso você não utilize um antivírus no seu celular, baixe um antivírus para o seu celular, certo? Não é aquele da vassourinha, como as pessoas falam. Aquele da vassourinha é o CCleaner. Certo? Esse programa aqui, ele não é um antivírus, tá? Ele serve para limpar o seu celular ou o seu computador aí de pequenos resquícios que ficam aí de programas que você utiliza, certo? Ele serve para deixar o seu computador ou o celular mais rápido, mas ele não é um antivírus, certo? Esse aqui é o que o pessoal chama daquele da vassourinha, ou esse Clean Master, certo? Então, o CCleaner e o Clean Master, ambos são a mesma coisa, apesar que o CCleaner ele é muito superior ao Clean Master, ok? Eu preciso que vocês pesquisem aí essa lista aqui dos melhores antivírus para celular e nos envie para estar contando aí a presença de vocês no nosso conteúdo da semana, ok? Então, bora lá ver qual vai ser o nosso próximo conteúdo online. Previsão para o nosso próximo conteúdo online, está trabalhando com o nosso Windows 7, certo? Então, até o nosso próximo conteúdo online, galera da 20ADM02.